Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Daqui a pouco está ali na parede. Mateus 14, 22. Isso. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler? Se você não achou na sua Bíblia, está aqui na parede, vamos acompanhar. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Aleluia. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, ele foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo. E, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, estendeu Jesus a sua mão e segurou-o, e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O tema da palavra de hoje é: Jesus acalma as tempestades. Amém? Glória a Deus. Por que tempestades, irmãos? Primeiro nós vamos entender o tema. Jesus acalma as tempestades. Eu não sou o Mussum que fala Cacildes, tempestades. É porque é mais de uma. As tempestades das nossas vidas, a tempestade que vem sobre as nossas vidas, irmãos, é uma vez só que vem? Podia ser, né? Aleluia. Mas infelizmente não é. Por isso Jesus acalma as tempestades. É Jesus que acalma todas as nossas adversidades. Amém? Glória a Deus por isso. E nós vamos entender muita coisa aqui nesse texto. Vamos voltar aqui para o contexto deste texto que nós acabamos de ler. Se você ler um pouquinho para cima do texto que a gente acabou de ler, você vai ver algo muito interessante que tinha acontecido antes de Jesus acalmar a tempestade, antes de Jesus andar sobre as águas, antes de Jesus falar: Pedro, vem. E ele foi, e afundou, e Jesus levantou, e entrou no barco, e eles terminaram de chegar. Antes disso tudo que a gente leu acontecer, tinha acontecido um outro milagre, um outro sinal de Jesus, que era a multiplicação dos pães e dos peixes. Se você ler o texto aí, o contexto do texto que a gente acabou de ler, eles tinham acabado de ver um grande sinal através da vida de Jesus, que era a multiplicação dos peixes e dos pães. Amém? Está todo mundo acompanhando. Certo? Então, se Jesus tinha acabado de fazer um grande sinal, algo grandioso, poderoso, Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E eles tinham visto ali fartura, Deus multiplicando, Deus fazendo, o poder de Deus agindo ali diante dos olhos deles. Então não haveria lugar mais para dúvida, não haveria mais para incerteza, não haveria lugar mais para insegurança. Sim ou não? Na teoria, sim. Na prática, não. Nós vamos entender isso aqui. Glória a Deus por isso. Na teoria, queridos, logo após um milagre, um sinal, algo que Jesus tinha feito e realizado ali, um grande sinal, por acaso,
Não haveria mais lugar para dúvida, para incerteza, para insegurança dos discípulos, porque eles tinham acabado de presenciar. Eles não ouviram falar que Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles viram com os próprios olhos. Eles distribuíram os pães e os peixes. Mas havia algo no coração deles que Deus precisava tratar, que Jesus queria tratar no coração deles. Que era esse medo, essa insegurança. Eles ainda não confiavam em Jesus totalmente. E assim também acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a gente acha, queridos, que porque viu milagres e viu sinais, e já viu muitas coisas nas nossas vidas e na vida dos outros, não tem mais lugar para medo, para tristeza, para isso. Acontece. Acontece. E muitas vezes Deus nos leva a situações, a circunstâncias, porque Ele quer nos testar, literalmente. Quer testar se nós verdadeiramente confiamos nele, ou se nós confiamos em nós mesmos. O texto, vamos voltar para o texto. O texto diz que Jesus mandou eles, sim ou não? Sim. O texto diz, no meu ainda está escrito, Jesus obrigou eles a entrar no barco. Jesus não falou, se quiser vocês vão. Falou, não. Entra no barco e vai. Literalmente. É o que o texto diz. Na minha tradução diz que Jesus obrigou eles a entrar no barco e ir para atravessar. Eu vou fazer uma pergunta para você que está aqui agora, querido. Qual a missão que Deus te confiou? Qual foi a missão que Jesus confiou a você? A missão que Jesus tinha confiado aos discípulos aqui após este milagre, e que o Senhor queria testar a sua confiança, a sua fé. A missão deles era atravessar para o outro lado. Foi só isso que eles ouviram de Jesus. Jesus falou, entra no barco e atravessa para o outro lado. A pergunta que eu te faço agora é, qual é a missão que Deus te confiou? Qual foi a missão que Jesus confiou nas suas mãos? Quem sabe, querido, a sua missão é a sua família ser salva, transformar, é ser um instrumento de transformação na sua casa, ser um instrumento de transformação para a sua família. Quem sabe Jesus confiou um grande ministério a você, ou um pequeno ministério. Não importa o tamanho. Jesus confiou uma missão, um chamado, um propósito para você que está aqui, querido. Amém? O Senhor Jesus confiou a todos nós, não foi só a mim, não foi só ao pastor, ao líder, ao fulano, ao ciclano. Ele confiou a cada um de nós uma missão de vida, querido, um propósito de vida. Amém? E a primeira coisa que Jesus queria ensinar para eles aqui, queridos, Jesus os enviou a atravessar para o outro lado. Os obrigou a atravessar para o outro lado. É esse mesmo Jesus que diz para você, querido. Ele te confiou uma missão, ele te confiou algo. Tenha certeza, tenha confiança e fé que ele fará você atravessar para o outro lado. Não importa o que aconteça, não importa se vai vir tempestade, adversidade, problemas, você irá chegar do outro lado. Porque quem confiou a você esta missão foi Jesus. Quem confiou esta missão a você foi o Senhor, querido. Amém? Glória a Deus por isso. Pois Jesus te confiou uma missão, um propósito. Te convocou para um chamado, querido. Isso é muito importante. Quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, a maioria deles estava ali no Mar da Galileia pescando. Mateus era cobrador de impostos, alguns eram pescadores, e outros demais tinham outras profissões e outras coisas. Quando Jesus os chamou, queridos, é para que eles entendessem que eles precisavam não mais confiar no trabalho das suas mãos, mas confiar em Deus acima de todas as coisas. Confiar em Jesus, na palavra de Jesus Cristo.
Se ele deu a palavra para eles, que eles iam atravessar para o outro lado, querido, o vento não ia derrubar. O mar não ia derrubar eles. As ondas não iam derrubar eles. Assim é conosco, queridos. Se o Senhor me confiou uma missão, te confiou uma missão, querido, de vida, um propósito de vida, querido, é Ele quem vai cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir toda a sua palavra, todas as suas promessas nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, amém? Os discípulos chegou ou não chegou do outro lado? Sim, chegou. Fala para quem está do seu lado aí. Se os discípulos chegaram do outro lado, o Senhor também me fará chegar do outro lado. Cumprir o meu propósito. Amém? Glória a Deus por isso, querido. Não importa se as ondas vieram, o texto diz que veio o vento contrário, as ondas estavam quase derrubando o barco. Não importa se as aflições da vida, os problemas, angústias, as adversidades, vocês estão tentando te derrubar, querido. Vocês estão tentando tirar você do barco. O Senhor é quem garante a sua chegada do outro lado. Confie no Senhor, querido. Tenha plena confiança no Senhor e na palavra que foi liberada a seu respeito. Pois Ele é fiel e justo para cumprir toda a sua palavra, todas as suas promessas nas nossas vidas. Amém? É o que a palavra de Deus nos diz. Que Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas, para cumprir todas as suas palavras. Amém? Glória a Deus, você irá chegar do outro lado, querido. Não importa os problemas, angústias, as adversidades da vida. O Senhor te fará chegar do outro lado. Mas isso não quer dizer, querido, que não haverá adversidades. O Senhor Jesus nunca enganou os discípulos e falou: agora que vocês são discípulos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, agora só vitória. Foi isso que Ele falou para eles? O que aquele Senhor diz? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele nunca nos enganou, querido. Que não haveria perseguições, que não haveria problemas, que não haveria adversidades. O Senhor não nos engana. Mas tenha em sua mente, em seu coração, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor, querido, é a certeza da vitória no final. Não importa o que aconteça, não importa a adversidade, tenha a sua confiança em Deus. Tenha a sua confiança no Senhor Jesus. A segunda coisa que o texto nos mostra, o segundo princípio, é que Jesus foi ter com eles, mas eles não o conheceram. O texto diz que Jesus estava orando no monte e viu eles ao longe, e o barco estava batendo de um lado para o outro, o vento, as ondas, e estava aquele desespero. E Jesus foi ter com eles por sobre as águas. Ao que eles olharam ao longe e falaram: é um fantasma. É o Ghost. Esse filme é bem antigo, só quem é mais velho vai entender. O filme chama Ghost, do outro lado da vida. É muito antigo. Muito antigo. É um fantasma. Sabe, queridos, isso nos mostra algo muito, muito precioso. Muitas vezes o agir de Deus e o manifestar de Deus nas nossas vidas não é reconhecido por nós. Era Jesus que estava indo ao encontro deles. E eles não o conheceram, não o reconheceram. Falaram: é um fantasma, é alguém que está vindo ali, não sei. Quem é? Não sei. É um fantasma. Eles ficou com mais medo. Eles estavam com mais medo de Jesus do que do barco virar. O texto está falando. Hã?
Mas eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos aprender a reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós estamos orando, buscando, clamando, buscando uma direção de Deus. E o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. A palavra de Deus diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, que nele confiam. Mas muitas vezes a gente está orando há um tempo e falando, Senhor, o Senhor não está fazendo nada. Não é que Ele não está fazendo nada, querido, é você que não está reconhecendo, não está vendo o agir de Deus na sua vida. Somos nós que não estamos vendo e entendendo. Porque muitas vezes, queridos, a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina. Senhor, eu quero um carro novo, mas eu quero assim, porque vai acontecer assim, assado, e vai acontecer isso, e o Senhor vai fazer aquilo, e aquele negócio que eu estou esperando, o Senhor vai abrir aquela porta que eu estou querendo, e isso vai acontecer assim. Ou o meu marido vai ser curado, porque o anjo vai vir, vai tocar nele, e vai acontecer tal coisa. Acontece igual na história de Naamã. Quantos conhecem a história de Naamã aqui? Que a gente fez a campanha de Naamã aqui 7 semanas. Lê o texto toda quarta. O que acontece na história de Naamã? O problema de Naamã era o quê? Orgulho. O principal problema dele era orgulho. Porque ele era um cara muito importante, o general do exército assírio, e ele achou que ele ia chegar lá abafando, e levou uma galera, e levou presente, tudo. Aí o que o profeta fez? Nem falou com ele. Falou pro servo dele, vai lá, fala com o Naamã para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, se ele quiser ser curado. Se ele quiser, ele vai. Se ele não quiser, problema dele. Foi mais ou menos isso. Deus nem foi ver ele. E Naamã ficou ofendido, falou, como eu, o general dos exércitos, que já ganhei 300 batalhas, homem importante, rico e tal, e o profeta nem vem falar comigo. Manda esse menino falar comigo. Ele achou que ele ia ser recebido pelo rei e tudo e tal. Aí o servo dele fala assim, nós não estamos aqui. Ele não falou que é só mergulhar. Vai lá. Não, nós já estamos aqui. Se fosse uma coisa difícil, você não ia fazer. Por quê? Porque na cabeça dele, queridos, e na cabeça nossa, muitas vezes, nós queremos encaixar Deus na nossa vida. Na nossa maneira de agir, de pensar, nós achamos que Deus tem que fazer do nosso jeito. No dia tal, na hora tal, vai vir o anjo e vai fazer e a coisa... Não, Deus faz... É do jeito dele, é na hora dele. É do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Por quê? Porque ele é Deus. E ele é soberano sobre tudo e sobre todos, querido. Não é Deus que nos deve coisa alguma, somos nós que devemos a nossa vida a Ele. Tem muita gente invertendo isso. Então, queridos, muitas vezes não é que Deus não está agindo, não é que Deus não está fazendo, somos nós que não estamos vendo o agir de Deus. Muitas vezes você está orando, não está acontecendo nada, e Deus já está transformando o seu marido, Deus já está transformando a sua esposa, Deus já está movendo para abrir aquela porta, Deus já está transformando a sua vida já está sendo mudada, e muitas vezes você não está nem vendo. Saiba ver e reconhecer o agir de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Terceiro princípio do texto. A coragem e a fé nos fazem andar sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está indo de encontro a eles, um fantasma, não é? Jesus fala, só eu, fica frio. Aí Pedro, Jesus, se é você mesmo, manda eu ir aí então. Jesus falou, então vem. Eu acho
Que no íntimo dele, ele não achou que Jesus ia falar para ele ir. Ah, Jesus, se você manda eu ir. Jesus falou, vem. Vem. Imagina a cena, irmão. Só dá uma imaginada. Um barquinho, que os barquinhos lá é pequenininho. É um barquinho, sei lá, de uns 10, 12 metros, pequeno, daqui na parede. Devia ter uma galera nesse barco. Os discípulos tudo lá. O barco balançando assim, ó. De um lado para o outro. Jesus, a uns 20, 30 metros, dá naquela porta ali. Aí Pedro, Jesus, não sei o quê. Que ele não falou. Que o mar... Quem já foi no mar aqui alguma vez? O barulho do mar é alto. Você consegue conversar com alguém no mar mesmo, gritando. Pedro com certeza deu um grito. Senhor, seu Senhor, manda eu ir aí. Jesus falou, vem. Eu acho que ele não achou que Jesus ia falar para ele ir. Sinceramente. Mas algo muito importante que nós temos que entender, queridos, é que além de Jesus Cristo de Nazaré, só ele e Pedro andou sobre as águas. Pelo menos que está na Bíblia. Sim ou não? Teve mais alguém? Ah não, fulano chegou e saiu andando em cima da água. Na Bíblia não tem, só tem os dois. Querido, para você passar por cima do mar, por cima dos problemas e adversidades da vida, você vai precisar de coragem e fé. Se teve uma coisa que Pedro teve ao começar a andar sobre as águas, foi coragem e fé. Quando Deus foi mandar Josué entrar na terra prometida, falar, agora vocês estão prontos, vocês estão preparados, vocês vão entrar na terra prometida. Deus falou para Josué 3 vezes, seja forte e corajoso. Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem para vencer as adversidades da vida. Tem que ter coragem e fé. Amém? Tem que ter coragem, queridos. Para tomar uma pancada e levantar de novo. Tomar outra e levantar de novo. Tem que ter coragem. Porque muitas vezes o nosso natural é vir as adversidades, os problemas da vida, nos derrubar, o mar da vida nos derrubar, queridos, e a gente permanecer caído. Tem que ter coragem para andar sobre as águas. Amém? Tem que ter coragem, tem que ter fé. Tem que crer que o Senhor é quem vai na frente. Que o Senhor é o seu escudo, a sua torre forte. Como cantamos aqui, o Senhor é o seu abrigo. A sua torre forte, o seu socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é o seu pastor, aquele que te guarda, aquele que te guia. Amém? Que te leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, que te livra do mal. É o Senhor. Precisa ter coragem acima de tudo, queridos, para cair e levantar de novo. Porque é o Senhor que está com você, é o Senhor que está conosco. Ele é Emmanuel, Deus presente, Deus conosco. Amém? É preciso coragem e fé para vencer as adversidades e os problemas desta vida. Próximo princípio que nós vemos, queridos, neste texto, aqui mesmo caminhando sobre as águas, Pedro duvidou e tirou os olhos de Jesus. Fala que ele teve medo, olhou para o vento. Estava indo aqui, ó, caminhando. Jesus está ali. Fala, a hora que ele olhou para o vento, que ele tirou os olhos de Jesus, fundou. Por isso não tira os olhos de Jesus, querido. A sua confiança e a sua segurança precisam estar em Deus. Precisam estar no Senhor Jesus, querido. Ele é o seu garantidor. A partir do momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, que ele olhou para a tempestade, que ele olhou para
para a adversidade, ele afundou. Assim acontece conosco. Nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos a adversidade, a tempestade, os problemas. Falar, Senhor, esse problema é grande demais. Se você estivesse olhando para Jesus, Jesus vai falar, eu resolvo. Amém? Pedro falou para Jesus, vem andando, pode vir. Mas quando nós paramos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e começamos a olhar para as adversidades, para os problemas, nós afundamos. Não tire os olhos de Cristo. Que a sua confiança, que a nossa confiança estejam sempre nele. Muitas vezes a nossa confiança está em nós. Está no que nós podemos ou não podemos fazer. Por isso nós nos desesperamos e as adversidades da vida nos engolem. Mas quando nós estamos olhando para o Senhor, somos guiados pelo Senhor Jesus. Quando a nossa confiança está nele, é o Senhor quem nos sustenta, amém? Glória a Deus. Penúltimo princípio do texto. Agora nós vamos entrar em Jesus acalmando as tempestades. Algo maravilhoso deste texto, queridos. Até aqui eu já tinha pregado muitas vezes sobre isso. Mas o que Jesus precisou fazer? Primeiro, Mateus 14:31 diz, imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou ele, dizendo, homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. O 31 que eu quero que você entenda. Sabe qual foi a primeira tempestade que o Senhor teve que acalmar? A tempestade dentro de Pedro. Deus teve que acalmar ele primeiro. Deus teve que pegar ele pela mão, falar, vem cá, Pedro, não afunda não, volta aqui. Antes de Jesus acalmar o que estava por fora, antes de acalmar a tempestade, Deus teve que acalmar a tempestade de Pedro. Sabe o que o Senhor me ensina com isso, queridos? E nos ensina nesta noite? É que antes de transformar por fora o que está acontecendo por fora, as tempestades e as adversidades das nossas vidas, o Senhor tem que nos acalmar por dentro. O Senhor tem que tirar toda a ansiedade, todo o medo dos nossos corações. Porque não adianta, querido, se Deus mudar, Ele transformar tudo aquilo que você está pedindo, que você está orando, mas se ali no seu interior você duvidar, você não crer, você não acreditar que Ele é poderoso para prover de novo, de novo e de novo. Que Ele é poderoso para te curar de novo, de novo e de novo. Para transformar a sua família de novo, de novo e de novo, queridos. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Porque se Ele mudar o exterior, queridos, e não mudar o que está dentro de você, querido, não vai mudar nada. Primeiro Ele tem que acalmar o seu coração. Primeiro Ele tem que acalmar os nossos corações. Antes de mudar a situação, querido, Ele muda a gente. É de dentro para fora a mudança. Ele acalma eu e você primeiro, querido. Porque se a tempestade passar, se a tempestade cessar, aí toda vez que você for entrar no barco, toda vez que você estiver ali caminhando na sua vida, você fala, será que Deus vai me falar? Será que Deus vai acalmar a tempestade? O que é que vai acontecer? Isso, aquilo. E não crê. Resolveu nada. Se sempre ficar uma dúvida no seu coração, se Deus vai prover, se Deus vai fazer, se Deus vai curar, se Deus vai transformar a sua família, se Deus vai mudar a sua situação, a sua circunstância, não vai mudar nada se Ele resolver a sua situação atual. Jesus diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram.
Felizes aqueles que não viram, mas creram. O Senhor precisa acalmar primeiro os nossos corações, queridos. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Como eu disse no início, os discípulos tinham acabado de ver um grande sinal. Tinham acabado de ver o poder de Deus ali na frente deles, da multiplicação dos pães e dos peixes. Antes disso, Jesus já tinha realizado um monte de milagre, um monte de coisa. Eles já tinham visto o poder de Deus. Não era a primeira vez, não. E mesmo assim tiveram medo, e mesmo assim duvidaram. Então, queridos, o Senhor precisa acalmar primeiro os nossos corações. Nós precisamos entender que nós precisamos crer e confiar no Senhor de todo o nosso coração. Eu sempre digo e repito o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o mais ele fará. Porque é algo poderoso, queridos, para as nossas vidas. É entregar a sua vida e confiar que o Senhor é quem vai fazer, que o Senhor é quem vai prover, que o Senhor é quem vai acalmar as tempestades da sua vida. Amém? Glória a Deus! Aleluia! E por último, para terminar, o texto que lemos diz que ao pegar Pedro pelas mãos, eles entrarem no barco, cessou a tempestade. Cessou. Ao trazer calmaria ao seu coração e que a sua confiança, a sua fé e a sua confiança e fé estarem no Senhor, querido. A partir do momento que Jesus está no barco, a partir do momento que Jesus está no controle das nossas vidas, da minha vida e da sua vida, querido. A tempestade cessa, a tempestade passa. Porque não importa o que aconteça, você confia que o Senhor está com você em toda e qualquer circunstância. Não importa o que você passar, Ele está contigo no barco. E Ele vai acalmar toda e qualquer tempestade, assim como Ele fez aqui com os discípulos. Ele faz conosco a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. E Ele está no controle real e verdadeiro das nossas vidas. Não há mais tempestades, queridos. Não porque há ausência de tempestade, mas porque nós confiamos no Senhor. E Ele acalma toda e qualquer tempestade. Seja de dentro, seja de fora. Ele acalma os nossos corações e acalma as tempestades externas. Amém? Que a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa certeza estejam verdadeiramente no Senhor Jesus. Que nós tenhamos coragem para enfrentar as tempestades assim como Pedro. E que o Senhor Jesus esteja sempre no controle real e verdadeiro das nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você.